Em 97 estreava o mangá Hunter x Hunter por Yoshihiro Togashi. Porém, o mangá Hunter x Hunter, no passar do tempo, passou a ter constantes pausas, hiatos, essas coisas que faziam o mangá ficar ausente da revista Shonen Jump. Revista essa que publicava o mangá semanalmente. Isso como passou a ser bem constante, bem comum do mangá. Em 2018, o mangá Hunter x Hunter entrou em hiato e desde então, agora em 2022, ele não voltou, não teve nenhuma informação sobre isso. Porém, essa semana o autor publicou algumas coisas no Twitter, dando a entender que o mangá sim vai voltar novamente. Então, a gente agora está bem ansioso a volta de Hunter x Hunter. Muita gente, muitos fãs estão ansiosos para essa volta. Eu vou falar um pouco sobre isso e também um pouco sobre esse hiato. Será que agora vai demorar um pouco mais o próximo hiato ou vai ser somente alguns capítulos diante? Mas a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Enfim, Hunter x Hunter é um mangá shonen de batalhas, aventuras, essas coisas, algo que era bem clássico, né, dos anos 90, no início dos anos 2000, final dos anos 90, que fez bastante sucesso. Ele e One Piece na época dos anos 2000 era assim um dos maiores pilares dessa início dessa década. Mas com os constantes hiatos e pausas de Hunter x Hunter, One Piece então passou a ser o top 1 direto na revista. É lógico, sempre tem outros mangás aí que chegam um pouco perto, mas ninguém consegue superar ele. Atualmente não tem o mesmo nível de popularidade que One Piece, porque One Piece disparou de vez e não para mais. Porém, Hunter x Hunter continua assim, mesmo com os constantes pausas e hiatos e tudo mais, ele continua assim com uma popularidade muito grande. E o que mostra isso é simplesmente só os boatos da volta do mangá. Isso já fez os fãs ficarem animados novamente. Isso mostra que os fãs realmente não perderam esperanças com relação ao mangá. E o autor, né, o Togashi, realmente se importa e quer continuar a publicação do mangá mesmo com as pausas, mesmo com talvez uma doença, essas coisas do tipo. Ele quer continuar a publicação. Mas quanto tempo pode durar essa volta desse hiato? E quando é que vai voltar o hiato novamente? Eu tenho mesmo especulativo, nada oficial, é só especulação minha. Talvez no máximo ele possa durar, quem sabe, sei lá, 3 meses. Talvez esteja sendo até um pouco generoso quanto a isso. Mas talvez nesse nível aí de tempo. Mas a gente vai ver, né, se isso vai realmente acontecer ou não. Talvez seja um pouco menos, talvez seja um pouco mais. Mas de qualquer forma, eu vou estar aqui acompanhando e qualquer novidade estarei trazendo aqui para vocês. Porque pelo menos a última vez que o autor voltou com Hunter x Hunter durou quase praticamente esse nível. Então eu acho que talvez dure realmente assim também. Isso porque tem um outro aspecto, porque, por exemplo, o autor ele poderia simplesmente fazer a sketch, o esboço, no caso, dos capítulos, e entregar para alguém finalizar. No caso, muita gente estava falando que, por exemplo, a esposa dele poderia finalizar, porque, para quem não sabe, a esposa de Togashi é a criadora de Sailor Moon. Eu esqueci o nome dela, vou botar aí na tela para você ver. Se tiver uma foto, eu vou deixar aí também para você dar uma olhadinha. Mas isso poderia acontecer, mas é bem improvável, isso porque o Togashi é alguém que gosta realmente de estar com a mão na massa, gosta de fazer a história, então eu acho que isso é um pouco mais improvável, apesar de eu achar que seria sim uma boa opção, mas eu acho isso bem difícil de acontecer. Então o Togashi, ele sim vai estar na publicação direta do mangá, a não ser que isso realmente tenha mudado, e agora ele está assim com a ajuda de algum assistente, não necessariamente a esposa dele, mas de alguém que está aí apoiando ele, ajudando ele a dar progresso na história, progresso na publicação e encerrar o mangá. Uma coisa que eu gosto bastante no Togashi é que, diferente de alguns autores, por exemplo, temos o exemplo do Tite Kubo, que é o autor de Bleach, que, para quem não sabe, o Tite Kubo, no fim da sua serialização lá para o último arco, ele não ficou tão bem de saúde. Ele então apressou um pouco mais o final. Muita gente acha que talvez o final de Bleach é porque o mangá não estava tão popular assim, então a revista deu uma prensa no autor para ele encerrar, mas não é nada como isso. E foi realmente por conta de saúde do autor e tudo mais. Então o autor apressou um pouco mais o final. O que eu acho legal no Togashi, por partes, né? Uma parte legal, outra parte não tão. Isso porque o Togashi ele não quer apressar o final da obra, ele quer realmente fazer as coisas, a obra, desenvolver a história e assim que ela termine sem nenhuma ponta solta ou sem parecer muito forçado. E eu acho isso bem legal por parte. Porém, uma parte ruim é que a história vai prosseguir. O autor quer prosseguir com a obra mesmo ele não dando conta ou por conta da saúde e tudo mais.
Isso vai acabar prejudicando ele e tudo mais. Então, uma das opções seria realmente o autor, se ele quer realmente terminar a obra de vez, apressar um pouquinho mais o final. Mas, pelo que parece, não é isso que o autor quer fazer. Mas isso pelo menos anima os fãs, né? É ruim para a saúde do autor, porque isso acaba prejudicando ele, mas os fãs se animam. E os fãs gostam da obra, tá seguindo progresso. Eu não sei exatamente como é que tá a situação do autor e tudo mais, eu não posso entrar nisso a fundo, porque eu não sei direito, não sei ao certo como é que tá ocorrendo. De qualquer forma, mas tudo que a gente pode fazer é falar um pouquinho por cima do como é que pode estar progredindo a publicação da obra e tudo mais. De qualquer forma, o Hunter x Hunter ele vai estar de volta e eu espero que venha algo bom, né? Venha algo crescente cada vez mais. Se o autor tiver com algum assistente ajudando, apoiando eles, vai ser até bem melhor, porque isso vai tirar um pouco do fardo do autor. Eu acho um pouco mais difícil de acontecer, mas não é impossível o autor fazer isso. Isso seria até melhor para ele, né? Mas eu nunca li Hunter x Hunter, nem assisti. Para falar a verdade, eu já assisti uns 10 ou 11 episódios. Mas agora com a volta de Hunter x Hunter, talvez eu venha a trazer um pouco mais de conteúdo disso. Talvez eu leia o Hunter x Hunter e traga aí um arco por arco, aí um resumão de arco por arco, trazer aí no canal. Se vocês apoiaram, né? Deixa nos comentários se vocês querem isso, que eu fale um pouco de Hunter x Hunter aqui no canal. E as minhas primeiras impressões, né, de cada arco, deixa aí nos comentários se vocês querem isso. Então, mais ou menos isso, é um vídeo curto só para falar um pouquinho sobre esse anúncio e comentar um pouquinho sobre a publicação de Hunter x Hunter, sobre o autor também. Eu acho que eu nunca falei sobre isso por conta, né, de que eu nunca tinha lido, nunca vi nada sobre a obra. Então deixa nos comentários o que você acha sobre a volta de Hunter x Hunter, sobre o autor, a saúde do autor, tudo mais. Deixa nos comentários e vamos aí continuar acompanhando a obra e o que se esperar nas próximas semanas. Bem, é mais ou menos isso. Obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê então no próximo vídeo.